A paz do Senhor para todos. Gostaria de falar sobre o seguinte tema. A igreja ela é inclusiva ou exclusiva? Mas antes vamos entrar na palavra do Senhor. Livro de Mateus, capítulo de número 16, versículo 18. Olha o que diz. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Antes de entrarmos no tema proposto, primeiro você tem que saber o que é igreja. Igreja vem da palavra eclésia, que quer dizer chamados para fora. Chamados para fora de onde, pastor Caio? Chamados para fora do mundo, do meio social onde a pessoa vivia. Agora, quando Jesus ele fala para Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus estava dizendo que Pedro é um fragmento de pedra saído da rocha eternal, ou seja, esta pedra é o próprio Cristo. E tem respaldo bíblico para isso, pastor Caio? Sim. Você vai ver depois o próprio apóstolo Pedro, ele falando no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 11, o próprio apóstolo ele diz, ele é a pedra, ou seja, Jesus é a rocha. Ele é a pedra que foi rejeitada e foi posta como cabeça de esquina. Ou seja, Jesus é a pedra maior, é a rocha eternal. Por isso que a Bíblia diz que a casa que não estiver firmada na rocha será derribada. Ou seja, igreja para ser igreja tem que estar edificada na rocha. E quem é a rocha? Cristo Jesus. Agora vamos entrar neste tema sobre a igreja ser ou não inclusiva ou exclusiva. No tocante à palavra inclusiva, o que significa isso, pastor Caio? Inclusiva quer dizer que inclui pessoas, não no sentido como nós estamos ouvindo nos dias atuais. No sentido de inclusão, a Bíblia ela está falando que ela está aberta, a igreja está aberta a todo tipo de pessoas. E tem respaldo bíblico para isso, sim. Você vai ver o próprio Jesus dizendo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, o evangelho é para ser pregado a todo tipo de pessoas, independente de raça, independente de nação, independente de religião ou orientação sexual. É para todo tipo de pessoas. Só que aí tem um parênteses. Por que, pastor Caio? Você vai ver também no livro de Romanos, capítulo de número 2, versículo de número 11, o próprio apóstolo ele diz, porque Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, Deus está de braços abertos para todo tipo de pessoas. O próprio Jesus ele disse, vinde a mim como estais. Aí agora é onde está o detalhe. Por quê, pastor Caio? Jesus convida a todos, vinde a ele. Mas aquele que vai até Cristo, ele não pode permanecer como está. Foi por isso que o próprio Jesus ele disse, Nicodemos, aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. E o que significa nascer de novo? Nascer de novo quer dizer uma nova vida. Ou seja, a Bíblia ela coloca todo tipo de pessoas dentro da igreja. Só que esse mesmo tipo de pessoas, independente do que já fez ou deixou de fazer, não pode mais continuar nas velhas práticas. Não existe um evangelho se adequar ao estilo de vida da pessoa. Não existe igreja para determinado tipo de pessoas, determinado tipo de orientação sexual. Não. Esse tipo de pessoas vem para o evangelho e tem que se adequar a Deus. Tem respaldo bíblico para isso, pastor Caio? Sim. O próprio Jesus disse o quê? Aquele que quiser
vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, se quiser ser participante, se quiser se tornar igreja, tem que negar o seu eu, tem que deixar as velhas práticas. Não existe evangelho sem mudança. O próprio João o Batista, quando ele veio preparar o caminho do Senhor, qual era a mensagem de João? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não existe evangelho, não existe igreja sem mudança comportamental, de caráter, de atitude, de estilo de vida. Esse tipo de igreja que nós estamos vivenciando nos dias atuais, uma igreja que está se adequando ao pecador, ao invés do pecador deixar a prática do pecado e se humilhar diante de Deus, isso não é igreja. Isso é um ajuntamento de pessoas. Porque igreja, no sentido real e literal da palavra, é deixar as velhas práticas, é ser chamado para fora, é uma nova vida em Cristo Jesus. E aí, esta igreja, ela se torna exclusiva também. Por que, pastor Caio? Exclusiva para quê? Independente de placa denominacional. A Bíblia diz que só se torna igreja todos aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus. Ou seja, o que significa lavar suas vestes? Deixar as velhas práticas, se tornar um novo ser humano, se tornar uma nova pessoa em Cristo Jesus. Foi isso que Jesus ele disse para Zaqueu: Zaqueu, hoje me convém entrar em tua casa. Quando o ser humano ele dá liberdade para Jesus entrar, ocorre mudança. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.